bem-vindos ao nosso Pod Café, terceira temporada. Golinho. Estamos de volta. Voltamos. Demorou um pouquinho, mas estávamos organizando a agenda, convidados. Vocês vão gostar bastante dos nossos temas aí que a gente vai trazer, né, Fer? Pequeno recesso. Justo. Reorganizar algumas coisas, né? Espero que vocês estejam acompanhando a nossa página no YouTube, nossa página no Instagram, nosso canal no YouTube, né? Nossa página no Instagram. Eu vi que mesmo parado a gente deu uma aumentada de seguidores. Exatamente. Então, teremos cortes, mais cortes para vocês. Tem bastante coisinha aí, né, Fer? Chegando, então, de novidade. Mas hoje, olha lá, a gente mantendo... Algumas coisas não mudam, então mantendo aí o nosso tema, né? A nossa missão de sempre pegar um tema gancho do mês ou que está em pauta. A gente vem falar de um tema super importante. Bem importante. Acho que um dos mais falados ultimamente, né? E os que a gente tem se atentar e cuidar. E trouxemos um amigo especialista aí para falar mais tecnicamente para vocês. A gente é muito leigo no assunto, né? Sim. Mas leigo no sentido de não ter o estudo, mas a parte técnica. Mas a gente sabe o quão importante é. Daqui a pouco a gente vai falar para vocês, mas deixa a gente apresentar o convidado. Fer, quer fazer a honra de começar? Sim. Gente, nosso convidado tem 33 anos, 1,95 m. Acredito que ele tem um coelhinho chamado Freud. Acertou. Né? É bugrino. Sim. Trouxe pro Guarani. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém. Não vou comentar. Não, aqui, ó. Já vou dar um spoiler aqui, ó. Preto e branco. Ele faz defesa pessoal israelense, chama Krav Maga. Muito interessante, por sinal, eu achei. E ele também escreveu um livro de poesia aos 22 anos. Uau! Esse Krav Maga é o mesmo da atriz que faz a Mulher Maravilha. Ela também... Bacana, eu escutei já. É só pros top, viu, gente? Então, vamos lá. Ele é formado pela PUC em psicologia, se especializou na Unicamp em psicologia analítica. Tem o consultório dele, né, onde ele atende adolescentes e adultos. Tem a página super bombada no Instagram, que é o Freud Estupefato, é isso, né? Isso. Vocês, seguidores, hoje aqui, ó, o mestre de vocês vai estar aqui com a gente, que a gente já vai apresentar. Mas, por último e não menos importante, Fê, é o amigo da Dani, a nossa amiga que veio aqui. Quem que é? É o Rhodes! Muito obrigado, pessoal. Muito bem-vindo, meu Você querido. gostou da apresentação, Rhodes? Adorei. Acertamos. Foi muito... Não, perfeito. Inclusive, resgatou lá meu primeiro livro que eu escrevi na minha vida, né? Essa me surpreendeu. A gente teve uma informação também que você gosta de fazer poesia, né? Sim. Bacana. Poético. Hoje, os meus estudos, né? Eu estou focando mais nos meus estudos na linguagem mítica. Então, vou estudando muito a mítica com um viés psicológico. E também leio muita poesia, né? Dentre elas, uma poetisa brasileira que eu amo é Ana Martins Marques, né? Que é uma inspiração. Ela realmente me fez ver em vários níveis o quanto esse olhar poético, se nós perdemos ele, a gente perde muito contato com a vida, ou com aquilo que nos circunda de alguma maneira. A vida precisa de mais poesia. Profundo isso. Gostei. Bom, vamos sobre lá. O tema que eu vou servir Isso, serve o nosso convidado, Fê. O nosso tema é Janeiro Branco, né? É um tema de prevenção à saúde mental, que a gente estava até conversando, né, Rhodes, ontem, fazendo um briefzinho, e que eu eu tenho quase certeza que é uma das doenças, né, que as pessoas hoje em dia vêm sofrendo mais agudamente e talvez a mais severa no sentido de ela é silenciosa,
Só que quando ela vem muito potente, né? Silenciosa e mais perigosa. Exatamente. E aí, você vê que a gente, né? A gente não é especialista, mas os amigos que a gente tem, né? Psicólogos e pelo que a gente lê aí por aí, você vai ver que tem vários braços, né? São várias lacunas que levam a pessoa a ter, sei lá, uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, né? Às vezes a pessoa fala assim, porque eu trabalho muito. Tá, mas é só o trabalho ou você está levando isso para casa? Ou tem a pressão da sociedade? Então, é um tema muito complexo e sério, né? Porque a gente não percebe que tá adoecendo. Depois que a gente desligou nossa videochamada, eu sigo algumas pessoas nas redes sociais que tiveram burnout, né, no trabalho, tipo, pifaram mesmo, apagou, e escolheu qualidade de vida, né? Claro, não é Bob Marley, né? Vamos viver, né? Tipo, mas tem muita gente assim, mudando, uma né, qualidade o estilo de vida, né? Isso. As responsabilidades, carga horária, tipo de trabalho. Isso, mas priorizando essa qualidade de vida. Sim. Então, ou priorizando relações saudáveis, né? Ainda você tem muito... Já tá quebrando bastante, né? A mulher não ser dependente e tem que estar a mulher tem que ter um homem, né? A mulher não pode estar sozinha. Ela pode estar solteira. E aí ela submete a ficar em relações tóxicas, prejudicando a saúde mental dela e, óbvio, levando depois a saúde com doenças físicas, efetivamente, né? Alguma coisa assim. Por conta dessa pressão, né? De ter que ter alguém. Então, você vai se submeter à relação tóxica, mas só para ter, né? Para não estar sozinha. Acaba virando codependente daquela relação. E aí você vai falar, saúde mental. Tudo é saúde mental, né? Então, se for ver, uma coisa está relacionada à outra. Primeiro assim, queremos saber brevemente quando o Rhodes falou, quero fazer psicologia. E, já emendando a pergunta, no seu consultório, nos seus atendimentos, se você percebe isso que a gente está falando, desse aumento mesmo das pessoas tendo que tratar, né, do mental, de uns tempos para cá, porque hoje o tema é muito falado, até se tem essa campanha de Janeiro Branco, que uns anos atrás você não tinha isso, né? E realmente isso veio, né, mais à tona, saiu do back e foi pro front, né? Então, queria primeiro você se apresentar, né? O Rhodes, estava lá em casa, adolescente, quero fazer psicologia. Ou se você teve alguma referência, enfim, família, sei lá. E depois entrando nesse tema aí da gente, do Janeiro Branco. Falei muito, agora a gente vai te escutar. Não, imagina. Inclusive, muito obrigado, Vanessa e Fernando, pelo convite. Imagina, a gente agradece. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema. E também é um prazer, inclusive, começar esse tema falando sobre mim, né? O que me levou a fazer psicologia, o que me levou, inclusive, depois a mais aprofundadamente ir para a área de psicanálise. E quando eu decidi fazer psicologia, na verdade, foi uma virada naquele momento. Porque até então, eu estava estudando, eu estudei numa escola onde... eu nunca tinha ouvido, inclusive, falar a palavra psicologia, né? Até então, né? Porque foi lá, inclusive, que eu ouvi pela primeira vez, só que não da parte dos professores e tudo mais. Mas o que me levou foi que eu, na época, já no terceiro colegial, já indo para fazer o vestibular, faltava acho que uns 3 meses, uma colega minha, ela simplesmente chegou, perguntou para mim, olha, posso conversar um pouco com você? Eu falei, fica à vontade. Ela comentou do relacionamento que ela estava tendo, algumas questões e tudo mais. E na época eu falei alguma coisa para ela, que agora não vou lembrar, mas era basicamente opinião pessoal. E na semana seguinte, ela virou para mim e falou, Rhodes, eu fiz o que você falou e realmente deu uma virada de chave no meu relacionamento ali naquele momento. E eu gostei muito. Por que você não faz psicologia?
Foi aí que eu escutei a palavra psicologia pela primeira vez na minha vida. Isso com quantos anos? Eu já tinha 16. Isso era ginásio? Colegial? Eu já tinha, não, 16 não, tinha 17 anos, na verdade. Colegial. Eu já tinha 17 anos. E já estava em preparação para fazer o vestibular. E eu ia Para fazer... decidir o que ia fazer. Exatamente. E eu ia fazer publicidade e propaganda. O que eu tinha decidido era publicidade e propaganda por mexer com criatividade. Eu queria mexer com alguma coisa criativa. Tá. E aí aquilo me incomodou. Eu falei, mas ué, que psicologia, que raios é isso? E aí aquilo ficou me martelando, até que uma hora eu falei, não, eu vou fazer, eu vou testar. Eu vou ver como é que é, eu vou entrar na faculdade, vou dar uma espiada para ver como é que é lá. Se eu não gostar, eu saio. Bom, tô aqui até hoje. Deu certo. É engraçado, porque às vezes as pessoas veem na gente algo que a gente mesmo não vê, né? Uhum. Alguma característica, alguma qualidade, assim. E no fim, você acabou ajudando uma amiga e descobriu uma profissão. Sim, né, naquele momento ali, eu para ser bem sincero, eu acho que ela mais me ajudou do que eu ajudei ela. Eu acho que a troca foi de um outro nível ali, né? Eu acho que ela olhou para mim de uma maneira que eu não tinha olhado para mim até então. E eu comecei a me interessar por esse olhar. Principalmente quando entrei na faculdade, o que me encantou foram primeiramente, né? Foram as aulas ali que tinha um viés mais filosófico em relação à epistemologia da psicologia. Então, foi isso que foi me fazendo ficar. E aí eu falei, não, deixa eu ficar mais um pouquinho, até que eu fui me apaixonando. Foi dentro da faculdade que eu fui me apaixonando por psicologia. Ali foi mais para ser um teste, mas... E a parte... Agora eu vou cutucar aqui, depois a gente já vai entrar. E a parte criativa? Aonde você se encontrou na psicologia? Da publicidade que você foi buscar isso? Então, o que foi me encantar na parte criativa foi que... Bom, primeiramente eu tive um professor maravilhoso, que a forma como ele dava aula era muito criativa. Eu lembro que ele chama Júlio, né, que ele dava aula de psicologia humanista. E uma das aulas dele que foi muito criativa, que eu achei fantástico, foi como ele pegou uma música do Chico Buarque, aquela beijou sua mulher como se fosse a última. Então ele pegou Construção, maravilhosa essa música. E aí ele pegou aquela música e pela primeira vez eu peguei e vi ali uma arte ali, algo que ali tinha mais um cunho pelo viés artístico, e todo mundo tinha um olhar para aquela música. Ele falava, todos esses horários que você está falando, que vocês estão dizendo, nenhum deles eu concordo, mas eles são totalmente válidos. Porque cada um tem um jeito de olhar. Porque a aula não era para concordar ou discordar, para dizer o que era tá certo ou tá errado. Era para realmente descubra o seu olhar. Exato. Eu falei, mas ele não vai dar nota para isso? Ele não vai falar qual que é o olhar dele? Não, ele simplesmente não falou o olhar dele. Não tem certo e errado. Ele falou o olhar do Chico Buarque? Ele falou? O interessante não era isso. O interessante era valorize o seu olhar. Ah, tá. O interessante era... Mas até hoje vocês não sabem o que o Chico Buarque quis dizer com isso. Talvez a gente nem descubra. Não, porque tem uma música que... Eu não lembro... Putz, qual que é? Eu acho que é do Tim Maia. Eu não sei, tem uma música que a gente acha que é romântico e, na verdade, a pessoa escreveu da perda da filha. Eu não vou lembrar. Não é Djavan? Flor de Lis? Não, uma... Calma, até o final da entrevista eu vou lembrar. Mas, assim, é muito... que você não tá aqui, tô sentindo falta de você, alguma coisa assim. Mas a gente vai pro lado romântico, né? Alguma ex, né? E na verdade, depois pesquisando, né, na internet, eu vi algum lugar, alguma página que fala sobre músicas, enfim, que a pessoa fala, todo mundo acha que é isso, mas na verdade a pessoa foi escrita por conta da perda da filha. Então você não tá mais aqui, né? Alguma coisa de porta-retrato. Eu vou lembrar a música. Por isso que eu perguntei se sabe quando o artista escreveu, o que realmente ele estava querendo dizer ali, entendeu? Só por curiosidade mesmo, só para saber se alguém teve a mesma visão que o artista, enfim. Mas não, né? O que eu vejo, assim, que é interessante é que quando alguma coisa é lançada, né, quando algo sai do artista, já não pertence mais a ele. Esse é um ponto. É verdade. E
quando você recebe um outro olhar de alguém falar, nossa, mas isso parece uma música mais romântica e tudo mais, nenhuma das duas coisas, uma não anula, desculpa, nenhuma anula a outra. Sim. Uma dá condição para a outra. Sim. Eu acho que esse é um olhar que também eu acho que é importante para a gente falar sobre Para a cada questão da pessoa saúde vai mental. chegar de uma forma a mensagem, né? Não só isso, mas é que tem essa e essa, e não essa ou essa. Não é qual que é a verdade absoluta em relação ao que está sendo dito sobre essa frase, ou sobre essa música, ou sobre esse quadro. Teve uma motivação, sim, mas essa motivação, ela se desprende, né? Pensando da maneira mais poética, né, de uma psicologia mais poética, não tem um olhar de isso é só isso. Não, isso e isso são juntos, ou seja, um dá condição para o outro de existir. Sim. Então, talvez a maneira romântica ali, a maneira como que parece ser um romance, seja uma forma de poder falar da filha, de ser lembrada de uma outra maneira. Eu consigo lembrar você dessa maneira assim. Então, através dessa música, ela me dá condição de lembrar você assim. E o que eu acesso com isso? E qual que é a acessibilidade que eu tenho em relação a mim? Então, a gente vê mais como uma apresentação. Então, eu acho que esse é um ponto importante, de que para a gente ter um olhar em relação até a nossa saúde mental, tudo que está ao nosso redor, todas as coisas dão condições. Então, se eu estou, por exemplo, em um trabalho, que esse trabalho me requer que eu tenha uma jornada de tempo, que eu dê tais e tais devolutivas em tanto tempo. Metas, né? E tem uma meta assim para ser seguida, por exemplo. Talvez não seja diferente da forma como eu me relaciono em casa, com os meus pais, com a minha noiva, meu noivo, com os meus filhos. Talvez não seja diferente. Só que a gente não percebe isso, porque muitas vezes a gente fica acumulando, né, essa ideia que ela está ainda cada vez mais forte, socialmente falando, que é a ideia de você ser funcional. A ideia da gente tem, por exemplo, termos do pensamento disfuncional, né? Não, porque ou pensamentos intrusivos, né, que são aqueles que de repente eu pensei ali em estar jogando a minha bolsa da janela do trem, por aí vai. E a gente passa a não perceber que nós não estamos mais conseguindo falar na linguagem da fantasia, né? Que aquilo é uma fantasia. É como se eu não posso fantasiar, porque se eu pensar sobre isso já é real. Sim. Isso já vai para o campo ali de uma realização, e uma realização daquela maneira que foi imaginada, inclusive. Isso a gente vê, inclusive, dentro das relações. Eu imagino que eu quero alguém assim, que eu quero alguém assado, e se não tiver uma correspondência em relação a esse desejo, aí eu não posso me relacionar. Eu não me imagino mais relacionando. Então, aquela outra pessoa que eu imaginei, quando ela aparece de uma outra forma, eu não acesso mais ela, a gente corta a relação. Idealizar a pessoa perfeita é o que as pessoas mais fazem, né? Não é só idealizar a pessoa perfeita, mas a pessoa que eu quero para mim como perfeita, né? Não é para todo mundo. Sim, não, perfeita é para mim. Exatamente. E você transfere uma responsabilidade da sua expectativa no outro, né? Porque às vezes o outro pode te oferecer até muito mais do que você espera, mas você fica tão focado naquilo que você quer que você não consegue enxergar. Mulheres, né? Nós, mulheres, a gente conversa muito sobre isso. E a gente começa a observar, tipo, quem tá de fora fala assim, tá, mas por que você tá reclamando isso da pessoa? Mas ele é tão legal, ele faz isso, 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 é a pessoa. Faz. Mas eu queria que ele fizesse isso. Tá, mas, tipo, olha o que a pessoa tá fazendo também, né? Em alguns casos, claro, tem casos que não mesmo, a pessoa não faz nada, mas e é nítido que aquela pessoa criou uma expectativa em cima, né? E até que nós, né, entre amigas, a gente vai conversando, até que a própria pessoa fala assim, nossa, ele sempre foi assim mesmo, eu que achei que fosse mudar. É difícil, né? Quando você mas é comum assume, mesmo, né? A gente vê mas a falta no outro, né? Mas é difícil você assumir isso, porque Sim. geralmente é mais fácil você apontar o outro.
né? Do que você falar, não, eu sempre soube que ele era assim e eu quis ficar com ele assim. Então, claro, as pessoas podem se ajustar, se moldar, mas a essência dela é aquela, né? Uhum. Então, e aí você vai... E aí eu acho que é tudo no trabalho também. Você cria uma expectativa no trabalho e aí você é mais fácil você falar, é o meu patrão que exige. Tá, mas você também tem o seu limite. Você também pode colocar o seu limite. Eu não sei, é difícil, né? Porque a saúde mental, ela tá tão... Hoje em dia, acho que é tanta informação, a gente estava falando de rede social, né? É tanta coisa que você tem que dar conta que eu não sei nem onde começa, onde termina o principal, talvez, gatilho das pessoas. Mas redes sociais também é uma coisa que pega muito, né? Uhum. A gente está falando de ócio criativo ontem, então até quando você está num ócio, você tem que estar produzindo algo. Né? Ou você tem que postar, você tá no ócio, eu estou no meu dia de folga e eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou no meu dia de folga. Tem que se ocupar de alguma forma. Que é ser funcional, que é onde Sim. você falou, né? Então, em relação ao que você comentou sobre essa discussão ali de roda de amigo, não, porque eu queria que a pessoa fosse de uma outra maneira, eu quero corrigi-la, né? Tem essa ideia do correção. Queria trazer algo que eu lembro até hoje, né, na minha especialização, que foi ali comentado de um caso, ali foi comentado ali de um caso que tinha uma mulher que ela sempre, quando ela ia ali para ter uma sessão, ela reclamava do marido. Porque meu marido bebe muito, porque eu já falei que ele está virando alcoólatra, porque ele não tem jeito, toda vez ele está bêbado, quando chega em casa no final de semana, ele sempre quer beber alguma coisa. E sempre era a mesma reclamação. Sempre, sempre, sempre. Aí, a psicóloga que estava ali cuidando do caso, falou, olha, fulano, você vem aqui sempre trazer o seu marido. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouco a conversa. Me fala, como é que foi que você encontrou ele pela primeira vez? Aí ela foi descrever. Bom, a primeira vez que eu encontrei ele, eu estava num bar. Eu estava num bar e quando eu estava ali no bar, eu olhei para ele e ele estava com um copo de uísque na mão. E quando eu vi aquele copo de uísque com aquela luz, meia luz de bar, eu falei, que coisa linda. Você jura? Foi assim. Foi desse jeito. Ela focou no copo do uísque. Ela focou na cena inteira. Na cena. A cena né? toda em si. É. Porque tinha uma questão de poder com o uísque ali. O homem, Tinha né? uma questão ali de O homem poder empoderado, talvez, né? Um uísque e tal. Então, o que acaba acontecendo? É que eu não bebo, então pra mim, isso Não chamaria atenção. Não chama atenção. Tem uma simbologia mas, assim, ali, exato. né? Tá. Tem uma simbologia ali envolvida. Mas a questão é exatamente de trazer o que em relação a essa imagem ali? Não é de... Saindo um pouco do campo moralista, no caso. Não é de... o primeiro discurso que vem, ele é... desculpa, toquei no microfone. O primeiro discurso que vem é moralista. Sim. De, não, ele está bebendo muito, tudo mais e tal. Mas, se a gente for se interessar pela imagem que está aparecendo, olha a imagem que ela está trazendo ali, de alguém que está bebendo o tempo todo. Isso não está no campo moralista de a pessoa está alcoólatra, não está. Se a gente entrar, se interessar realmente em ver o que ela está dizendo, o que está sendo dito ali, a gente vai perceber aonde está o casamento com aquela imagem. Porque ela está casada com ele. Porque eles continuam casados ali. Uhum. Continua uma sustentação de uma imagem. É como se no plano da fantasia estivesse dizendo eu reclamar dele em algum aspecto é uma maneira de eu relembrar dele. De eu relembrar, inclusive, por que eu estou com ele. Deus quer falar, sustenta o motivo que fez eles casarem até. Sim, eu estou falando disso porque eu estou lembrando Exato. disso o tempo todo. É importante para mim lembrar disso. E não é para ele. Eu que estou trazendo. Não é meu marido. Uhum. Ele tem que lembrar quem que está ali com a gente. Que toda pessoa que é trazida ali dentro do aspecto clínico é uma fantasia. Uhum. Ela não existe. Ela como pessoa, ela como sujeito completo não existe. Ela é trazida como uma fantasia. Então,
para puxar esse gancho para a gente falar de saúde mental, esse é um ponto que eu vejo que é importante da gente comentar. Para nós entrarmos no campo de conseguir conversar com a fantasia, nós precisamos ter uma abertura. Nós precisamos ter um tempo. E não é um tempo que está configurado do lado funcional. Ele não tem, né? Eu falo inclusive isso, mas é importante ter ressaltar que esse é o meu viés clínico. Tá. É diferente de outras pessoas, é diferente de outras concepções psicológicas até. Uhum. Então não é uma concepção de certo ou errado. Não é uma concepção de, está falando aqui é para dizer então que a forma como eu coloco ali, meu dia... Não é nada desse sentido. Eu estou tentando trazer o valor de algo que, visto de uma outra maneira, é como se fosse o inútil, né? Inclusive, esses dias, eu fiz uma postagem lá no Freud Superfato de dizer o seguinte, que a função da fantasia é tornar o inútil irresistível. Pera, volta. Volto. Volta. Volto. A loira aqui, vai. A função... A função da fantasia é tornar o inútil irresistível. O primeiro ponto é, a fantasia não tem função. Ela não é funcional. Se a gente for pegar, inclusive, tem um autor que eu estudo que eu acho ele maravilhoso, que é o James Hillman. Ele tem um texto que, se não me engano, foi publicado ainda pelos anos 90, quase no final dos anos 90, e que chama A Loucura Cor-de-Rosa. Naquele texto, ele encarna a deusa Afrodite, né, a deusa da beleza e do amor, né, pela concepção dos gregos. E ele coloca ali e fala, olha, vocês me excluíram da sociedade. Isso lá nos anos 90. Vocês me excluíram, vocês não olham mais para mim, vocês me banalizaram. Então, eu vou pregar uma peça em vocês. Vocês humanos, no caso. Eu vou pornografar tudo que vocês... tudo que é inútil. Eu vou fazer com que vocês queiram uma bolsa que é irresistível, que não vai servir para nada, e vocês vão querer outra. Eu vou fazer com que vocês queiram um carro, com o melhor carro, que vocês depois vão querer outro. E então, ali, ele vai lendo, ele vai falando através dessa figura de Afrodite, e vai trazendo essa concepção de a nossa forma de se apaixonar ela não tem função. Eu não estou gostando de alguém porque esse alguém vai me dar condições financeiras. Tal. Geralmente a gente se apaixona por aquela pessoa que geralmente vai ferrar a nossa vida no sentido de... Não no sentido literal, mas no sentido de, puxa, eu estou me vendo dessa maneira e não queria me ver dessa forma. Tá. Coloca a gente numa outra perspectiva sobre nós mesmos. Então, É verdade. então o apaixonamento, né? Eu estou falando agora sobre o apaixonamento, Sim. e não de... Porque geralmente se a gente vai pensar, eu vou ficar com aquela pessoa porque, sei lá, vou ter uma vida melhor com ela, ela é uma pessoa justa, ela é uma pessoa correta, é uma pessoa trabalhadora. Isso não está falando de apaixonamento. Uhum. Isso não é o momento de falar de apaixonamento. Apaixonamento é o irresistível. Eu não quero estar com essa pessoa, eu não quero estar com ela, mas mesmo assim eu estou. Não é uma escolha pessoal. Não é uma volição que eu fiz consciente. Eu não estou ali porque tem algo na minha consciência. Então, se nós não temos esse contato para conversar com as nossas fantasias, nós começamos a tratar tudo de uma maneira muito operacionalizada, pensando muito em questão de eficácia. E o que acaba acontecendo? A maneira de se relacionar, ou trazendo inclusive isso para a saúde mental, nós ainda imaginamos ela como se fosse, saúde mental é fazer um programa de workshop na minha empresa que ali tem 15 minutos de yoga. Será que isso é saúde mental? Será que isso, ali, a gente está conversando mesmo sobre saúde mental? Uhum. Ou será que isso é uma maneira da gente não falar mais sobre a cultura da empresa? Ou se isso é uma maneira também da gente continuar rendendo? Independente de eu estar bem ou mal, agora eu estou aliviado, que é diferente. É um falso alívio, na verdade, né? Porque eu acho que é bem isso que você falou, né? Hoje muitas empresas fazem colocam essa preocupação com o momento relax, vamos colocar assim. Uhum. E no fundo eu acho que é muito isso que você falou. Tem um intuito atrás aí de falar assim, olha,
deixa meu colaborador descansar um pouquinho, ou distrair a mente um pouco, falando de mente, né? Para ver se o rendimento dele melhora quando ele voltar. Entendeu? Sim, e olha, Então, tem uma finalidade aí, né? Não é, acho que o menos importante aí é a pessoa que tá usufruindo desse momento de lazer, entendeu? Exato. E olha só, não estou colocando que é um problema ter yoga na empresa, coisa do tipo. Claro. Mas a forma como está ali não está ainda configurada de um campo de que eu tenho que funcionar. Não é um yoga para eu realmente ter um tempo para eu ter ali. Exato. É um yoga de você faz lá 15 minutos de yoga, mas volte a trabalhar. Exato. Volte a render. Né? As contas têm que ser pagas ali no final do dia. A questão é que a maneira, eu acho que isso talvez ainda seja algo muito da nossa cultura no questão do Brasil, a nossa cultura brasileira. Porque algumas empresas em outros lugares do mundo se repensaram em relação a isso. Se der bom, se der certo ou errado, esse não é o critério. Né? Esse não não vai para esse campo ali do quão bom é. Mas eu vejo que o nosso pensamento ainda é de continuar rendendo. E o que acaba acarretando isso? Que as nossas relações, elas também têm que render. Então, quando a gente vê lá, por exemplo, nossa, aquela pessoa teve burnout e surtou e tudo mais, talvez a gente esteja mais preocupado com, sei lá, o computador que ela quebrou numa crise, do que realmente ela está ali dizendo, olha, eu rompi, eu não consegui mais aguentar. Ah, mas quem que vai pagar a conta no final do mês e tudo mais e tal. Então a gente está muito preocupado ainda com isso. E tem formas de se calar a pessoa. Eu vejo assim, inclusive na clínica, quando algum momento, por exemplo, que alguém da família do paciente teve uma crise de, sei lá, quebrar alguma coisa, né? Quebrar um talher, teve um surto de alguma coisa. Faz-se um movimento muito de, bom, vamos acolher naquele momento, mas depois não vamos mais falar sobre isso. Não precisamos mais falar sobre, não precisamos mais ficar voltando sobre isso, né? Vamos deixar ali, tudo mais. E todo mundo volta a ser como estava antes. Você volta para a sua faculdade, eu volto para a minha empresa, você volta ali para o que você estava fazendo. E pronto. Nós não precisamos mais falar sobre isso. E supera e a vida segue assim, tipo... Coloca para debaixo do tapete. Só que nem um professor meu que eu gosto muito fala. Não adianta colocar para debaixo do tapete se você vai tropeçar nele todo dia. Sim. Então, o que acaba acontecendo é que a maneira como eu percebo que nós estamos como sociedade vendo a questão de saúde mental ainda é olhando para a saúde mental como algo funcional. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, eu tenho que dar uma resposta. Quando eu abro uma rede social, ela já logo coloca ali para mim o que você está pensando. Eu tenho que logo me posicionar. E se eu não me posicionar ali, parece que eu estou excluído, que eu não participo daquele grupo, ou que eu estou sendo esquecido por aquele grupo. Então, tudo isso ainda vai ali para o campo de... não tem uma abertura para nós realmente entrarmos ali e ter um tempo para realmente não é produzir nada, não é fazer nada. Eu acho que a questão do ócio, né, quando a gente pensa também, eu entendo a questão do ócio criativo, mas ele também pode ser um problema de pensar ali que eu ainda tenho que estar criando alguma coisa no ócio. Sim. Eu ainda tenho que ali estar produzindo alguma coisa num momento que é meu. Ou no momento em que eu estou em contato comigo de alguma forma. Porque o que acaba acontecendo? A gente começa a perceber que a forma como a gente se imagina de, bom, eu não posso ficar parado, porque se eu ficar parado eu fico ansioso. Tá, mas o que está trazendo a sua ansiedade? Que ideias ela está trazendo? A gente não entra em contato com elas. Fico ansioso e com aquela sensação de estou perdendo tempo, né? Que tem também essa questão do tempo é complicada, né? A pessoa, ela em vez de ela viver esse período de ociosidade dela, de aproveitar para ler um livro, para refletir, para ouvir uma música e tudo mais, e até olhar um pouco para dentro de si, né? Eu acho que ela tem aquela preocupação de estar ocupando o tempo de ociosidade dela com alguma coisa, porque senão ela vai se sentir uma pessoa inútil, né?
eu tô aqui em casa sem fazer nada, então, e a vida tá correndo lá fora. Então, eu acho que tem essa questão da pessoa também se sentir na obrigação de ter que estar fazendo alguma coisa sempre, o tempo todo, né? A ideia, né, de, por exemplo, alguém que no tempo de ócio tem que ler um livro, e é diferente de eu querer ler um livro, Sim, né, com certeza. é de que eu tenho que dar alguma resposta de, bom, eu estou lendo o livro porque eu estou ali estudando, porque porque eu pretendo viajar para tal país daqui a 5 anos, então estou me preparando para entender. Uma finalidade. Tem sempre uma finalidade. Só que a partir do momento em que tudo na minha vida tem que ter uma finalidade, eu estou sempre vivendo um fim. Sim. Eu não percebo que eu estou no meio de alguma coisa. E que coisa talvez eu esteja no meio. De algo que me coloca naquele meio. Então, o que a gente tem muito de... Até mesmo abrindo o celular. A gente abre o celular e a gente já ali tem dicas, né? Já tem formas de como... E nada contra, não estou colocando contra, mas, de novo, aquela questão de... Bom, se eu estou de alguma forma ali triste, de alguma forma ali depressivo, se eu estou para baixo, eu não posso ficar para baixo. É indigno eu estar para baixo. Uhum. Não podem existir pessoas que vivam dessa maneira. E eu não posso ser essa pessoa, porque essa pessoa que vive depressiva, ele é indigno. Ele não é uma pessoa ali que tenha uma possibilidade de ter ali uma opinião, porque, olha, Agregar em você alguma tá, coisa. bem aquele pensamento de, olha, você não pode ter essa opinião porque você ficou, porque você é depressivo também, porque você ali tem, sei lá, tem transtorno bipolar e por aí vai. É como se tudo a gente tivesse que fazer alguma coisa para ser validado. Como se eu não posso ser isso. É como se a gente trata ainda, né, tem até o termo psicofobia, que é de uma maneira de falar de, olha, você, o que você fala ali não tem validade porque você tem transtorno narcisista. Você não pode falar disso porque você é bipolar. Você não pode falar disso porque... Então tem também ali essa outra concepção de que é uma defesa, que a gente acaba não se relacionando, não escutando o que a pessoa está trazendo. Por ali colocar que aquele discurso, a pessoa ela é paranoica, a pessoa ali já foi diagnosticada como esquizoide, né? Esquizofrênica, seja como for. Então, tudo isso vai acarretando de... Então, tem discursos que são válidos, tem discursos que são inválidos. Percebe? A gente está de novo no campo do funcional. Uhum. A gente não está no campo das relações, das inter-relações, de como que elas se interpenetram, como elas se encontram, como elas se conectam. Então, você está me trazendo algo dessa maneira. O que isso fala sobre mim? O que isso reflete sobre mim? A gente está perdendo essa capacidade de reflexão aos poucos. E cada vez mais. Porque o espelho que a gente enxerga é o espelho do celular, que é esse espelho negro que a gente o tempo todo fica olhando, o que a gente está idealizando. Uhum. E também nada contra a rede social, até porque eu trabalho na rede social. Mas a maneira como a gente... O uso dela, né? Que é a chave aí, acho. A maneira que a gente não percebe que a maneira como a gente está se relacionando pelas redes sociais é uma maneira idealizada. Uhum. Como da mesma maneira que eu coloquei a questão ali, né, da moça que, né, do copo de uísque com relação ao marido, é uma maneira idealizada. Uhum. E ela não percebe que essa maneira idealizada é um apaixonamento. E que o tempo todo nós não estamos conseguindo mais falar conosco, porque para a gente conseguir falar num campo mais profundo em relação a nós, eu preciso dar possibilidade para o outro que está me acessando falar sobre mim. Eu não estou querendo colocar ele na questão do está certo ou errado, porque, de novo, isso já torna a questão unilateral. Mas o que você está trazendo sobre mim e como isso me afeta? O que você está apresentando? E quando você me apresenta isso sobre mim, o que acaba acontecendo comigo? O que isso acessa em mim? Então, a questão da saúde mental vai muito para, mais do que uma representação, uma acessibilidade. O que vai sendo acessado em mim? O que eu percebo ali que dentro do campo das relações? Porque todas as relações da minha vida, elas estão se conversando de alguma maneira. Uhum. E se eu não perceber isso, o que eu estou perdendo não é o tempo, é a vida. E é a minha vida. Não é qualquer vida. Exato. Sim.
Ô, Rods, eu acho, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala da pessoa... É importante para ela falar o que sente, né? É uma coisa que eu percebo, assim, tanto em relacionamento pessoal como no trabalho e tudo mais, as pessoas têm, ou não sei se a palavra certa é medo, mas assim, de dizer o que sente, né? De mostrar suas vulnerabilidades, enfim, de se abrir, de falar seus... Se expor. De se expor mesmo, né? Porque justamente acho que em virtude disso que a gente está falando das redes sociais, Do a julgamento, gente... né? O julgamento, exatamente. A Você tem gente medo do a gente tem que julgamento, o tempo todo tá mostrando para as pessoas que a gente está bem, né? Não sei se qual é a importância das pessoas de fora validarem isso, né? Então, assim, eu acho que a pessoa que não consegue fazer isso, ela vai se fechando de um tanto com o passar do tempo, porque, assim, não é importante para as pessoas saberem como eu tô, se eu tô bem ou se eu tô mal, não. É importante eu mostrar que eu tô fazendo uma viagem, é importante mostrar que eu tô num bom relacionamento, e porque senão as pessoas não vão validar isso, né? Eu não vou ser tão importante assim para elas como você colocou, né? Se eu der a minha opinião em relação a alguma coisa, eu posso ser cancelado, que hoje em dia, né, a linguagem Cancelamento. de cancelamento, não se fala em outra coisa assim. Então, assim, eu tenho que pensar igual à maioria, eu tenho que agir igual à maioria, e quanto mais, na minha opinião, você age dessa forma, mais você está fugindo da sua essência, assim, né? E as pessoas acabam se trancando, na minha opinião. Eu percebo que as pessoas se fecham muito para dizer o que sentem, se concordam, se não concordam, de dar uma opinião, e de falar até de medos, né? Conflitos seus pro outro, e ser alvo assim do tipo assim, nossa, mas você passa por isso, né? Minha vida é tão perfeita, porque o outro também julga você o tempo inteiro, né? As pessoas mostram uma falsa realidade de que tá tudo bem, tudo feliz, né? Principalmente no Instagram, como a gente comentou. E, na verdade, até, eu acho que, na minha opinião, os dois lados estão pecando, né? Um de mostrar uma coisa que não é real e o outro acreditando que é aquilo, né? Que o que a pessoa está mostrando é real e ele fala, poxa, eu não tenho essa vida, então eu estou errado. É né? a fantasia que faz o quê? A frase. A frase lá. Ela gostou. Eu gostei. A função da função fantasia é tornar o inútil atraente. É. Irresistível, né, no caso? Irresistível. Eu acho que é mais que atraente, é irresistível. Exato. Então você não acha que tem... É isso. É. É isso. Mas, de novo, Mas é eu uma vejo paradoxo, isso- porque a fantasia não tem função. Então, sim, que aí, na verdade, tipo, nada faz sentido. Você tá falando isso, Fer? E eu até dividi isso com vocês no nosso briefing, de estar fazendo sempre tudo igual aos outros, né? Que eu tive um conflito muito grande comigo quando eu tive uma mudança de função dentro do meu trabalho, que eu saio do operacional e vou para um trabalho mais de back, vamos dizer assim, né? Que, na verdade, a minha demanda não era mais tanto de final de semana. Não era, aliás, não é mais de final de semana, e sim durante a semana. Igual 90% da população trabalha de segunda a sexta, ok. Mas dentro do que eu sempre vivi, né? E dentro do meu universo, isso para mim foi conflitante. É como se eu estivesse devendo para a empresa, para minha diretoria, tipo, nossa, eu não tô aqui no final de semana mais, né? Eu não tô aqui junto com a equipe. Só que durante a semana a carga horária, a carga é intensa. Então, ok, porque eu estou, sim, executando a minha função dentro do meu, né, dentro do segunda a sexta, tá tudo certo. Hoje, né, tá tudo certo. Mas eu me conflitei e eu me vi indo aos sábados Se cobrava, né? fazendo, tipo, plantões que, tipo, na verdade, era mais pra mim, porque a equipe tocava, né? Já era uma rotina do departamento. Então, não ter a gestão ali no final de semana, porque durante a semana a gente já organizava tudo. Mas é sair do todo, né? É sair do... Então, nossa, poxa, eu tô trabalhando menos. Nossa, eu preciso entregar mais durante a semana porque eu tô devendo, que eu não tô ali, né? Até, claro, a gente tem uns chacoalhões que falam, não é bem assim, né? E eu conquistei isso, né? Hoje eu posso folgar de final de semana porque eu conquistei, porque eu já trabalhei a vida inteira ao final de semana, continuo trabalhando quando precisa
E sábado, e feriado, Natal, Réveillon, não sei o quê, a gente tá ali quando precisa, né? Então, hoje é mais tranquilo, e eu aceito, mas na mudança da chavinha, assim, da função, realmente me deu um baque, assim. E aí eu até tive um conflito em casa, porque meu próprio marido falou assim, viu, você mudou pra continuar na mesma? Com a mesma vida de antes. Exatamente. Tipo, não vi diferença, você tá trabalhando até mais. Aí você, putz, né, você dá uma... Então, você não estar dentro do todo, né, hoje em dia, na verdade, era um julgamento meu. Eu não sei se isso foi julgado externamente por outras pessoas, mas eu me auto-julguei, né? Eu não fiquei confortável até eu entender que, ok, né, hoje tá tudo certo, mas é isso, né? A gente... Mas assim, eu acho que essa questão que a gente está falando do Janeiro Branco aí, que é o tema da saúde mental, eu vejo muito isso, assim, as pessoas precisam repensar seus relacionamentos, as pessoas precisam repensar o seu trabalho, se ter o seu propósito de vida, enfim, seja a palavra que for. Mas assim, eu acho que quanto mais eu vejo, né, eu acredito que quanto mais longe a pessoa está do que realmente ela quer fazer, ou do que realmente faz bem para ela, ou que realmente ela percebe que tanto o trabalho como o relacionamento está acrescentando para ela alguma coisa sem expectativas, sem fantasias e tal, eu acho que mais ela consegue ter uma saúde mais saudável mental, tô dizendo assim. Eu não sei se eu estou certo que eu estou falando. Não, sim. Mas eu acho que essa preocupação o tempo todo de estar trabalhando, estar num relacionamento, e depois de um certo tempo você entra no piloto automático e você deixa de se enxergar, de se ver. Você está fazendo aquilo lá no automático. Será que você está feliz com o que você está fazendo, né? Será que a sua relação é saudável, né? Com a pessoa que está na sua casa, assim? Então, eu acho que quando a gente fala de saúde mental, uma preocupação que eu tenho muito é essa, assim, né? O quanto você está distante de você mesmo, né? Quer dizer, o quanto você está se ocupando com alguma coisa e no fim você acaba entrando no automático essência, ali, né? e você vai se distanciando da sua essência, exatamente. Eu acho que quanto mais longe você está da sua essência, do que você quer para você realmente, o que importa para você, né? E isso não significa você ser egoísta e tudo mais, não, mas você está diante da sua essência do que é importante para a sua vida, o seu propósito, o objetivo de vida e tudo mais. Então, mas é difícil, né? Por isso que a gente acha que está vivendo num período tão complicado nesse sentido, de burnout, de depressão, de síndrome do pânico, campo, de tudo. A gente vai ficar devendo isso. Tem a ver isso que eu estou falando? Tem, eu acho que assim, olhando para o que a gente está conversando, para que eu consiga... Eu acho que a cabecinha dele fica assim, né? A gente falando as coisas assim... Eu vou tentando pegar. Que é quase uma terapia em grupo. A gente vai fazendo, né? Mas a questão de eu conseguir olhar para mim de uma outra forma, que eu acho que isso está trazendo, Vanessa, é de que você tem até uma poesia da Nana Martins Marques, que eu estava lembrando, que ela diz o seguinte, vou tentar lembrar, ipsis script. Não adianta se mudar para mudar. Não adianta mudar de casa, de profissão, de lugar, para que eu me mude. Porque eu vou continuar me carregando. Eu vou continuar junto comigo. Então, a gente vai para o campo da significação. A gente vai para o campo de como é que as coisas elas estão configuradas. Como é que elas estão, de alguma maneira, estruturadas. Então, eu posso sair de uma profissão X e ir para uma totalmente oposta, mas eu vou continuar me relacionando com ela da mesma maneira. Com certeza. A questão eu não vou perceber isso se eu continuar olhando para a profissão, no caso, que a gente está usando aqui como uma metáfora, como um exemplo, e não olhar para mim no sentido de eu preciso de uma abertura. Eu não vou conseguir olhar para mim se eu não tiver uma abertura. Eu não vou conseguir olhar para mim se eu tiver ali o tempo todo que o tempo todo uma resposta funcional está colocando ali, eu tenho uma preocupação. As preocupações é aquilo que tira o tempo todo nós de nós mesmos. Exato. O tempo todo, quando eu estou preocupado muito com alguma coisa,
eu tenho que fazer café amanhã às 7 horas da manhã, eu vou ter que pegar trânsito para ir para o trabalho, eu vou ter que levar a criança para ir para creche ou para a escola. Quando a gente está configurado nesse lugar, não tem espaço para a gente falar sobre nós. Acabou. Todo o espaço já está ocupado. E percebe, não é um espaço físico mais. Todo o nosso espaço psíquico já está ocupado. Eu estou simplesmente tendo que dar conta. Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. E puxando uma outra coisa que você falou, inclusive, Fernando, que tem esse lado ali da pessoa que se sente coibida de dizer o que pensa, tem aquela outra pessoa que fala, pensa não, que sente, no caso. E tem a outra pessoa que o tempo todo ela está dizendo o que ela sente, mas e está dizendo assim, verborragicamente também, né? Colocando o tempo todo, não, eu me senti assim, né? Tem até... eu não mexo em 2 redes sociais que eu praticamente não tenho mais, que é o Twitter e o TikTok, que eu nunca fiz o TikTok. O Twitter eu usei por uma época. Também não tem nenhum dos dois. Mas, por relato de algumas pessoas que utilizam... O Twitter agora virou X, né? Enfim, vai continuar sendo Twitter, independente do formato do passarinho ali. Mas, o que eu tenho de relato das pessoas é que o tempo todo ali está sendo colocado dentro do Twitter. Isso não é só uma pessoa, são várias que me falam ali em relação à rede social. Que está sendo colocado ali de, você não pode postar tal coisa, que isso me deu um gatilho. Isso me fez me sentir assim, me fez sentir mal, então você tem que apagar. Você tem que apagar a postagem, porque ela está dando gatilho. Né? Tem esses gatilhos emocionais aí, no caso. Só que percebe, em nenhum momento eu parei para refletir sobre mim, porque a postagem ali, ela chegou até você, de alguma maneira, mas em nenhum momento teve uma parada para... Tá, mas se você está se sentindo mal em relação a essa postagem, o que ela fala sobre você? A reflexão é, o que eu estou olhando está voltando para mim de alguma maneira. Se eu estou olhando para esse copo aqui, de alguma maneira ele está olhando para mim de volta. Não no sentido de o copo tem olhos e ele está olhando para mim, não nesse sentido, mas a metáfora de... Sim. Ele está me dizendo que ele tem um formato, que ele tem um espaço no mundo que ele está ocupando que não é meu, que é dele. E ao mesmo tempo a gente está se encontrando. E ao mesmo tempo nesse encontro alguma coisa acontece. Uma relação de interesse ou não interesse. Poxa, a sua apresentação me dá vontade de beber água. Porque eu nem lembrei que eu estava com vontade de beber. Enfim, que é só um pouco de devaneio também em relação a isso. Mas a gente não consegue discutir sobre saúde mental se a gente não tiver um tempo para conseguir olhar para as nossas relações, tanto culturais, quanto pessoais, quanto de trabalho, quanto de relacionamentos, né, de casamentos e namoros e como vai. Olhar, no caso, no porquê desse gatilho que despertou em mim. Não é sobre o outro, é sobre você. Mas ou melhor, o outro desperta um gatilho, né? Em você. Se você lê alguma coisa ali no Twitter, por exemplo, seguindo o exemplo que você deu, me desperta alguma coisa. É mais fácil eu falar pro outro assim, deleta isso aí que eu não quero mais ver isso, do que eu chegar e falar, por que me deu esse gatilho, né? Por que isso me atingiu? É essa linha que você está querendo dizer? Também tem essa questão, mas tem a questão de qualquer sentimento que eu vá tendo, que já configurado, já é caracterizado como algo ruim, que a gente não vai mais entrando... se eu sentir raiva é ruim, se eu sentir tais e tais coisas, angústia... É ruim. Inclusive o próprio Freud, se eu não me engano, foi o Freud ou Lacan, mas eu acho que foi o Freud que ele coloca que a angústia é o sentimento que não mente. Ela está o tempo todo dizendo ela está o tempo todo nos apresentando o campo do inconsciente em nós. Eu não tinha consciência de que... Então, pela angústia, eu percebo que aquilo ali é algo que, de alguma maneira, me acessa... Não está me fazendo bem. Não sei nem se me faz bem ou não, mas ela está falando uma coisa sobre mim que até então eu não tenho acesso. Tá. Então, pensando clinicamente agora, se eu não descarto a angústia, eu vou entrar num campo onde eu começo a descobrir como a minha vida foi configurada. Então, se eu simplesmente, em vez de eu tentar ali eliminar a angústia, eu fazer... isso não é ruim também, de novo, não é a questão do bom e do ruim. Que é até importante você ter algum momento que você tenha um respiro de, poxa,
Deixa eu ter alguma técnica, alguma ferramenta para conseguir lidar com isso nesse momento. Mas se eu faço isso o tempo todo para não entrar em contato com a angústia, é outra coisa. E agora, se a gente tem um momento, um campo, que eu consiga entrar em contato para falar, olha, deixa eu ver o que essa angústia está falando, ter ali uma outra escuta, porque também é necessário que eu tenha um discurso do outro para conseguir me acessar no que eu não consigo ver sobre mim, né? A gente vai começando a narrar. Como é que é essa angústia? Como é que ela vem? E quanto mais a gente vai narrando, mais a gente vai percebendo que tem alguma coisa ali personificada de alguma forma que toma a minha forma. Eu não percebo que... E a clínica é o campo das relações. O que eu mais admiro, o que eu mais amo fazer em relação ao meu trabalho é perceber relações. Então, quando alguém está me dizendo... Vou tentar colocar um exemplo banal. A pessoa está ali colocando que... 5 ou 10, Ju? 5 minutinhos para encerrar? Tá bom. Eu vou só fechar vou só fechar aqui a minha fala. Então, quando a pessoa ela está ali falando sobre... Nossa, eu tive um dia cheio hoje, né? Hoje eu tive um dia cheio de isso, um dia cheio daquilo. Aí fala, tá, mas ela não está falando disso. Ela não está falando do dia. Ela não está falando do trânsito que está cheio. Ela está usando o trânsito para falar do que ela está cheia. Aí você fala, não, mas o que você está cheio do quê? Como assim? Sim, do que você está cheio? O que você está trazendo isso que eu não cheio? Isso é um exemplo banal, sim, tá? Sim. Só um... Mas se a gente tiver essa escuta, que é o que me encanta, pessoalmente falando, essa escuta mais metafórica, de perceber que, por exemplo, a pedra do Carlos Drummond de Andrade não é sobre mineralogia, né? Que ele não está falando sobre pedra, ele está falando sobre outra coisa, Sim. Mas com a pedra eu acesso a essa outra coisa, aí talvez a gente consiga dar valor um pouco para a saúde mental de uma outra maneira. Encerramos bem. Encerramos com chave de ouro, gostei disso. Muito bom. Gente, página Freud Estupefato, a gente vai colocar o @ aqui para vocês, tá? Para vocês seguirem lá. Rods, eu já quero te convidar para a gente voltar a falar sobre redes sociais. Eu tenho tantas perguntas para fazer nesse campo mais psicológico, a gente, né, ter uma visão dos haters ou das pessoas que só vivem disso, ou então quem tem, né, tipo, não quer se relacionar em redes sociais. Enfim, tem bastante teminha aí pra gente. Tá convidado, se você nos der a honra. Eu aceito o convite, inclusive. Então tá. É só convidar, a gente marca uma data aqui para uma nova conversa. E a gente vai fazer umas perguntinhas sobre café. Ótimo. Né? O nosso Pod Café é um bate-papo entre amigos. Então, pessoal, segue lá. Nosso primeiro episódio, na primeira temporada, a gente fala como surgiu a ideia do podcast, que é reunir os amigos, ter um bate-papo. Conhecer histórias inspiradoras de pessoas comuns, né? E trazer aqui pro público com um cafezinho, porque o cafezinho, né, nos uniu. Tem uma história, galera, segue lá. Fer, quer fazer as perguntinhas? Agora na terceira temporada a gente reduziu um bate-volta, assim, duas sabe? principais perguntas, né? Agora são duas principais perguntas. A primeira delas é em relação à memória afetiva. Né? O café, o cheiro remete a gente a alguma coisa. O café te remete? Você tem alguma memória afetiva quando você pensa no café? Sim, inclusive eu comecei a tomar café já desde criança. A minha mãe tinha essa disposição de fazer café coado. Inclusive, a primeira vez que eu fiz café ficou ótimo, porque eu lembrei exatamente como ela tinha me falado, como ela fazia café. Que ela pegava, máximo. Passava no coador e ficava mexendo o café. Exato. Sua mãe é viva? Sim, ela é viva. Ela é viva. Inclusive, como que chama? Ela chama Roseli. Dona Roseli, é isso, é filha. Inclusive, todo dia, né? Ela faz café, ela gosta muito de fazer café ainda. E eu lembro, né? Que ela falou, olha, para você deixar o café forte, você tem que colocar água devagarinho, aos poucos, e ir mexendo ali o pó. E aí eu fui fazendo isso, né, bem devagarinho. Tinha que ter paciência para aquele café fazer. Para ele ser feito, para ele ficar forte. E aí, quando eu fiz pela primeira vez, ficou fantástico. Então, a memória afetiva que eu tenho em café foi a primeira coisa que eu fiz bem sem ter feito antes. Muito bom. E se você pudesse escolher uma pessoa, seja ela quem for, alguém que já tenha partido,
algum ídolo seu, algum escritor, algum poeta, qualquer pessoa que você pudesse escolher para falar assim, hoje eu vou sentar com ela, gostaria de tomar um café com ela durante a tarde inteira e bater um bom papo. Quem você chamaria? Olha... Freud. Não. Não, gosto muito do Freud, mas... Eu adoro o Freud, mas para um café mesmo, para bater uma tarde, uma longa tarde assim de bate-papo, eu chamaria Rainer Maria Rilke. A gente vai falar depois disso, a gente vai pesquisar. Ele é um poeta de língua alemã do século XX, né? E para mim ele que foi a abertura para a poesia, que teve um momento ali na minha vida que eu comecei a ler, inclusive um dos meus livros preferidos de vida é o Cartas a um Jovem Poeta, que ficou famoso, que ficou difundido, né? Em várias partes, inclusive agora tem uma nova edição com as cartas do Franz Capos, que tinha enviado para ele, que até então a gente só tinha as respostas do Rilke. É um poeta fantástico, ele é maravilhoso. A sensibilidade que ele tem é indiscutível, então deveria ser um prazer enorme ser recebido ali por ele. Poético aí, né? Rhodes, a nossa lembrancinha pra você. Prazer. Muito obrigado. Da participação do nosso pod. Participação. Que lindo. Obrigada. Esse aqui eu vou tomar hoje, inclusive. Pronto. E a gente vai deixar aqui embaixo o arroba, né, do Freud Estupefato, do Rhodes. Para o pessoal seguir lá e acompanhem. Brinde. Gente, saúde mental. Se cuidem, se cuidem. A gente vai trazer mais o Rhodes aqui pra gente conversar. Tá bom? Prazer é todo meu. Tchim, tchim. Golinho. Saúde, pode café.